Você conhece o centro histórico de sua cidade? Participa de eventos culturais em praças e locais centrais? Você sabia que existe uma agência de fomento social e cultural que promove o despertar do sentimento de pertencimento e promove também a educação patrimonial do Centro de Teresina? A coordenadora Bruna Moraes fala sobre o projeto. Olá, tudo bem, Bruna? Tudo ótimo, Norma. Seja bem-vinda aqui ao Seu Outro Olhar. Falando sobre o CHT. Isso. E você vai explicar o que é o CHT e como é que surgiu a ideia de criar esse projeto. Então, Norma, o CHT, ele nasce desse exercício de perceber o quanto o nosso patrimônio como cidade de Teresina é desvalorizado, né? É esquecido, é abandonado, destruído. Ele nasceu dessa percepção. Eu não sou teresinense, e aí é uma coisa que quando eu costumo compartilhar as pessoas falam, geralmente eu também não sou teresinense, mas sou apaixonado pela cidade. E quando eu cheguei na cidade, eu senti falta de conhecer, né, as histórias, conhecer os pontos históricos, conhecer a identidade da cidade, né? A gente percebe vivendo nela, mas a gente não ouve muito falar sobre isso. E nessas minhas andanças, eu moro no centro e frequento muito o centro para diversão, né? É um hobby. Ando durante o dia de sábado, andando pelas lojas, entrando no Central de Artesanato, frequento muito a Arte Bali e aquelas imediações da Praça Pedro II, da Praça do Landry Salles, o Corredor Cultural, perfeito. E conversando com as pessoas que vivem nesses lugares, eu percebi que tinham muitas histórias assim valiosas, que me enchiam os olhos, e eu queria que isso tivesse mais visibilidade. Então o CHT nasceu disso, de perceber que tinha muita história escondida, de que faltava esse trabalho de centro histórico com o centro de Teresina, e nós resolvemos estruturar, idealizei o projeto, convidei amigos, convenci amigos a comprarem a ideia, e ele foi se estruturando no meio do caminho, né? Começou com uma ideia inicial nas redes sociais, e aí a gente percebeu a força da mobilização social, e hoje em dia o CHT é um programa de educação patrimonial que atua principalmente nos seus projetos através da mobilização social. Essa percepção, eu também não sou de Teresina e amo Teresina. Você está falando de uma coisa que, quando a gente está ali no centro, tem essa riqueza histórica e patrimonial, mas tem também uma descaracterização que a gente percebe. Sim, você vai uma semana, está de um jeito, na outra já tem outra. Uhum. Como é que você vê esse processo que, ao mesmo tempo, fortalece a identidade do povo, a preservação patrimonial, mas que ela vem se descaracterizando com o tempo? Olha, Norma, quando a gente começou a trabalhar essa ideia de educação patrimonial, me aprofundei muito nos estudos de patrimônio, né? Para entender esse fenômeno. Então, eu percebi que esse processo de marginalização, de abandono, de descaracterização de centros históricos, é um processo natural de toda grande cidade. A cidade, ela nasce no centro, ali é o berço, né, onde a elite se concentra, e nesse desenvolvimento, como foi em Teresina, nessa corrida pelo desenvolvimento da província, as pessoas atravessaram o Poti. Então, a elite saiu do centro e foi ocupando as outras zonas da cidade. E essas zonas se tornaram zonas nobres, e o centro, com a saída da elite, foi se tornando marginalizado, né? Existem inúmeros problemas de natureza pública, comunitária, que reforçam esse tipo de realidade que os centros vivem, e Teresina não é diferente.
E eu consigo perceber, né, que é um processo natural de toda grande cidade, assim como também é um processo natural que o poder público se volte para isso quando chega num determinado tempo que a situação está tão crítica, como a gente vive atualmente em Teresina, que ele é obrigado, incentivado pela sociedade civil, pelos empresários e até se percebe, né, dentro do poder público que algo precisa ser feito nos centros da cidade. Então, esse processo de marginalização é um processo natural em toda a grande capital, assim como essa retomada, esses debates que a gente percebeu aqui em Teresina, que o ano de 2024 foi fundamental, foi onde a gente ouviu muito político, muitas iniciativas como o próprio CHT nascendo por essa causa, né? Foi a partir deste ponto que, no ano de 1852, foi projetada a nova capital da então província do Piauí. Em seu entorno surgiram as primeiras habitações que atualmente compõem o centro histórico de Teresina. São prédios como a Igreja Matriz, dedicada a Nossa Senhora do Amparo, primeira edificação pública da cidade, e este casarão de arquitetura neoclássica, que já abrigou a sede do governo do Piauí e do Tribunal de Justiça do Estado e desde 1980 exerce a função de museu, guardando preciosidades que remontam à história do Piauí e de fatos que marcaram a história do Brasil. Esta é uma das salas que mais chamam a atenção dos visitantes aqui no Museu do Piauí. Ela guarda uma série de fósseis e artefatos pré-históricos. Um deles é essa urna funerária em cerâmica, que guarda os restos mortais de uma criança que viveu há milhares de anos na Serra da Capivara. Ele se mantém com suas características originais. É uma peça importantíssima, inclusive, do acervo do Museu do Piauí, né? Que contém aqui no museu cerca de mais de 7.000 peças, que conta a nossa história, desde a nossa pré-história, na verdade, até o momento atual. Além do título de Cidade Verde, Teresina também é considerada a cidade mais católica do Brasil, e 3 igrejas compõem a região central da cidade: a Igreja do Amparo, a Catedral de Nossa Senhora das Dores e a Igreja de São Benedito. Essa última fica localizada na Avenida Frei Serafim. E além de ser um espaço religioso, o templo é também símbolo arquitetônico da cidade, tombado pelo IPHAN. Construída no século XIX, por iniciativa dos trabalhadores escravizados, de um modo geral, os trabalhadores empobrecidos, de um modo geral, que criaram uma irmandade de negros, Irmandade de São Benedito, e com o ideal, como de fato aconteceu, de construir uma igreja com essa identidade dessa população. Uma igreja bonita, que referenciasse essas pessoas, a sua vida, o significado delas existirem. O conjunto urbanístico arquitetônico de Teresina, além das edificações que guardam itens da nossa história, também conta com esta outra preciosidade, que é o Mercado São José, ou Mercado Velho para os teresinenses. Aqui podem ser encontrados um pouco da gastronomia local e do artesanato piauiense. Uma das maiores representatividades da cultura do estado são os objetos de couro, como o chapéu e o gibão de vaqueiro. Produtos que o Daniel, que nasceu e se criou nos corredores do mercado, comercializa em sua loja. O Mercado Central, para mim, meus pais, porque já é uma hereditariedade do meu pai e da minha mãe, já eram comerciantes do Mercado Central. A gente herdou essa tradição deles aqui. Todas essas histórias e detalhes de uma cidade que tem muito a oferecer além do seu característico calor, encantam quem passa por aqui, como este casal de turistas de São Paulo, que visitava Teresina pela primeira vez. Eu achei bem interessante a cidade, uma cidade bem tranquila, né? Então, a gente está acostumado lá com São Paulo, que é tudo muito na correria, né? Então, eu achei bem bacana, bem tranquilo.
A gente tem gostado bastante aqui do Piauí, a gente tem conhecido bastante a história, né? É muito rico, né? Um lugar muito rico de conhecimento. Assim, tô gostando bastante. Senti bastante a diferença climática, né, em relação a São Paulo, porque em São Paulo a gente passa por todas as estações no mesmo dia, e aqui eu tenho sentido bastante calor, mas tem sido muito positivo e muito rica. Gostei muito da visita aqui, particularmente ao museu. Eu acho que foi assim muito rica, muito engrandecedora a experiência. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta.